Seja bem-vindo à aula de configuração e ajustes de painéis de LED, onde vamos aprofundar todos os aspectos envolvidos na montagem, configuração e ajustes dos painéis de LED para obter a melhor qualidade de imagem possível. Ao final desta aula, você terá um conhecimento completo para trabalhar com confiança com painéis de LED em várias aplicações. Vamos começar com o processo de montagem e inicialização de um painel de LED. A montagem de um painel de LED envolve a disposição física dos módulos de LED em uma estrutura. Os módulos são conectados entre si para formar uma tela maior. A montagem deve ser feita com cuidado para garantir que os módulos estejam alinhados corretamente. Os módulos de LED são alimentados por fontes de energia. É importante conectar os cabos de energia corretamente e garantir que a tensão e a corrente sejam apropriadas para o painel. Erros na conexão elétrica podem danificar os LEDs. Os painéis de LED são controlados por meio de cabos de dados que conectam os módulos à unidade de controle. Esses cabos transferem informações de vídeo e controle para os LEDs, permitindo exibir imagens. Após a montagem e as conexões, o painel pode ser ligado. Verifique se todas as conexões estão corretas antes de energizar o painel. O controlador de LED deve ser configurado para enviar o conteúdo desejado ao painel. Agora, uma pergunta para ver se você prestou atenção. O que é preciso para montar um painel de LED? A. Softwares de configuração. B. Fontes de energia e cabos de conexão. C. A base, os painéis, os cabos de dados e alimentação e uma processadora. A resposta certa é a letra C. Para construir uma parede de LED você precisa desses equipamentos básicos. Qual é a ordem correta da conexão dos cabos no painel de LED? A. Primeiro você conecta os cabos de alimentação. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta a fonte de mídia à processadora. B. Primeiro você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Depois, você conecta a fonte de mídia à processadora. Por fim, você conecta os cabos de alimentação. C. Primeiro você conecta a fonte de mídia à processadora. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta os cabos de alimentação. A resposta certa é a letra A. Primeiro você conecta os cabos de alimentação. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta a fonte de mídia à processadora. Após a montagem e as conexões, o painel pode ser ligado. Verifique se todas as conexões estão corretas antes de energizar o painel. O controlador de LED deve ser configurado para enviar o conteúdo desejado ao painel. Se você acertou, parabéns! Continue assistindo o vídeo. Mas, se você errou, volte e assista este tópico novamente, para ter certeza que você realmente está aprendendo. Montando e ligando um painel. Vamos mostrar o passo a passo da instalação das placas e conexão dos cabos de energia e dados dos painéis de LED indoor. As estruturas, em formato de parede, podem ser instaladas de forma suspensa, em cima de um palco ou diretamente no chão. Nesse caso,
Geralmente são usados quadros de ferro ou de alumínio para estabilizar a parede de LED. A primeira linha de placas serve de base para o restante do painel. A colocação de anilhas sobre a base ajuda no contrapeso da estrutura. Outra opção é içar o painel com a ajuda de torres de alumínio. Esse formato é mais usado em eventos de grande porte, onde os espectadores precisam visualizar as imagens a uma certa distância. Vamos usar esse exemplo para analisar o passo a passo da montagem da estrutura. Em resumo, primeiro você conecta fisicamente vários painéis de LED no formato desejado e depois conecta os cabos de alimentação. A seguir, você conecta os cabos de dados. Finalmente, você mapeia o layout da parede de LEDs com a processadora e pronto. Conecte sua fonte de mídia à processadora e aproveite. Vamos detalhar melhor isso. Esta é uma barra chamada bumper. Ela conecta os painéis de LED em uma treliça. Para começar, você conecta as travas superiores do primeiro painel de LED à barra. Veja em detalhe como as travas funcionam. Faça o mesmo para o segundo painel e depois use as travas laterais para conectá-lo ao primeiro painel. Conecte os painéis restantes até formar a sua parede de LEDs. Na hora de fornecer energia para as placas de LEDs, você deve conectar um cabo da fonte de alimentação principal à entrada de energia do primeiro painel. Em seguida, conecte o próximo cabo da saída de energia do primeiro painel à entrada do segundo painel. Continue essa ligação até que todos os painéis tenham sido conectados. Você deve conectar em um padrão de zigue-zague, começando em qualquer canto. Tecnicamente, você pode usar qualquer padrão que desejar, mas tenha em mente que há um limite para o número de painéis que podem ser conectados a uma fonte de alimentação principal. Quando você atingir esse limite, será necessário conectar outro cabo da fonte de alimentação principal ao próximo painel na parede e continuar o padrão de lá. Cada marca e modelo de painel de LED é diferente, então você precisará conversar com seu fabricante para descobrir qual é o número máximo de painéis capazes de serem alimentados por uma única fonte de alimentação. Agora vamos às perguntas e respostas. Como devem ser conectados os cabos de dados? A. Com drivers apropriados podendo ser necessários para reconhecimento e compatibilidade. B. Na parte traseira da sua processadora de vídeo. É possível usar qualquer uma das portas de dados como entrada ou saída. Deve-se repetir o processo até que todos estejam conectados. C. Com a resolução física do painel de LED. Isso garante que o conteúdo seja exibido com clareza e sem distorções. A resposta correta é a letra B. Vale lembrar que é padrão conectar de forma serpenteada, de um lado até o outro dos painéis de LED. Como calcular o número máximo de pixels a ser conectado? A. Consulte no manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados. Divida esse número pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você conseguirá conectar na sua porta de dados. B. Primeiro é preciso fazer correção de gama usada para ajustar o nível de luminância nas diferentes áreas do painel, garantindo uniformidade na qualidade da imagem. C. Com softwares permitem a identificação e remapeamento desses pixels para manter a qualidade da imagem. A resposta correta é a letra A. Consulte no manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados.
Divida esse número pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você conseguirá conectar na sua porta de dados. Se você acertou, parabéns! Continue assistindo o vídeo. Mas, se você errou, volte e assista este tópico novamente, para ter certeza que você realmente está aprendendo. É hora de conectar os cabos de dados. Conecte o cabo de dados da primeira porta, na parte traseira da sua processadora de vídeo, a qualquer uma das portas de dados no primeiro painel de LED. Diferentemente das entradas de energia, você pode usar qualquer uma das duas portas de dados como entrada ou saída. Conecte o próximo cabo de dados da porta de dados superior no primeiro painel à porta de dados inferior do segundo painel. Repita este processo até que todos os painéis tenham sido conectados. Vale lembrar mais uma vez que é padrão conectar seus painéis de LED em zigue-zague, começando em qualquer canto que você escolher. Há um limite para o número de painéis que podem ser conectados a partir de um fluxo de dados principal. Quando você atingir esse limite, precisará conectar outro cabo da segunda porta de dados na parte traseira da processadora ao próximo painel na parede, em seguida, continuar o padrão serpenteante. Consulte o manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados em cada porta de dados. Divida esse número total de pixels por porta pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você poderá conectar em uma porta de dados. Nesse exemplo, você poderá conectar até 16 painéis juntos. Certo? Errado! Algumas processadoras veem tudo em quadrados ou retângulos. Então, neste caso, uma vez que você cruza para a quarta linha de painéis conectados, o resto dessa linha também é contado na carga total de pixels, fazendo com que você ultrapasse o máximo de 16 painéis por porta de dados. Aqui estão mais alguns exemplos. Nesta configuração, a processadora também lê aquele painel. Aqui, conta estes. Então, às vezes, você precisa encerrar o somatório de painéis antes de atingir o número máximo de placas, para não sobrecarregar uma porta da processadora. Agora, vamos terminar de configurar seu painel de LED. Você precisará ter certeza de que sua processadora LED conhece o layout de sua parede de vídeo para que possa exibir uma imagem corretamente. Isso é chamado de mapeamento e há duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é usar a frente do painel da sua processadora. Para navegar no menu no painel frontal da processadora, gire a roda de clique, para mover para cima e para baixo. Para selecionar algo, basta pressionar. E para voltar à tela do menu, aperte o botão Escape. Para começar, pressione a roda de clique, para acessar o menu principal. Selecione a configuração da tela e depois a configuração rápida para sua parede de vídeo. Na altura, defina o número de linhas. Na largura, o número de colunas. E o número de painéis que estão conectados à porta First Data. Por fim, escolha o padrão que corresponde à maneira como você conectou seus cabos de dados. Isso é da perspectiva de estar na frente do painel de LED. Agora vamos às perguntas e respostas. O que é preciso para montar um painel de LED? A. Softwares de configuração. B. Fontes de energia e cabos de conexão. C. A base, os painéis, os cabos de dados e alimentação e uma processadora. A resposta certa é a letra C. Para construir uma parede de LED você precisa desses equipamentos básicos. Qual é a ordem correta da conexão dos cabos no painel de LED? A. Primeiro você conecta os cabos de alimentação. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta a fonte de mídia à processadora. D. Primeiro você conecta os cabos de dados.
Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Depois, você conecta a fonte de mídia à processadora. Por fim, você conecta os cabos de alimentação. Primeiro você conecta a fonte de mídia à processadora. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta os cabos de alimentação. A resposta certa é a letra A. Primeiro você conecta os cabos de alimentação. Depois, você conecta os cabos de dados. Na sequência, você mapeia o layout da parede de LED com a processadora. Por fim, você conecta a fonte de mídia à processadora. Após a montagem e as conexões, o painel pode ser ligado. Verifique se todas as conexões estão corretas antes de energizar o painel. O controlador de LED deve ser configurado para enviar o conteúdo desejado ao painel. Como devem ser conectados os cabos de dados? A. Com drivers apropriados podendo ser necessários para reconhecimento e compatibilidade. B. Na parte traseira da sua processadora de vídeo. É possível usar qualquer uma das portas de dados como entrada ou saída. Deve-se repetir o processo até que todos estejam conectados. C. Com a resolução física do painel de LED. Isso garante que o conteúdo seja exibido com clareza e sem distorções. A resposta correta é a letra B. Vale lembrar que é padrão conectar de forma serpenteada, de um lado até o outro dos painéis de LED. Como calcular o número máximo de pixels a ser conectado? A. Consulte no manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados. Divida esse número pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você conseguirá conectar na sua porta de dados. B. Primeiro é preciso fazer correção de gama usada para ajustar o nível de luminância nas diferentes áreas do painel, garantindo uniformidade na qualidade da imagem. C. Com softwares permitem a identificação e remapeamento desses pixels para manter a qualidade da imagem. A resposta correta é a letra A. Consulte no manual da sua processadora para descobrir qual o número máximo de pixels suportados. Divida esse número pelo número de pixels em apenas um painel de LED. Isso dirá o número máximo de painéis que você conseguirá conectar na sua porta de dados. Se você acertou, parabéns! Siga para o próximo módulo. Mas, se você errou, volte e assista este módulo novamente, para ter certeza que você realmente está absorvendo todo o conteúdo do curso. Esses são os aspectos fundamentais relacionados à montagem, configuração e ajustes de um painel de LED. Compreender esses conceitos é essencial para aproveitar ao máximo o potencial desses dispositivos em diversas aplicações. Na próxima aula, mostraremos como você vai mapear seu painel.